Páscoa representa para o povo cristão um período de passagem, de renovação. Para algumas pessoas, esse pode ser o momento para repensar algumas decisões, mudar atitudes, se arrepender de eventuais erros e assumir uma nova postura. Esse é o assunto de hoje aqui no estúdio do MGTV com o psiquiatra e homeopata Aloísio Andrade. Boa tarde. O primeiro passo para essa mudança de atitude pode ser se arrepender de algumas coisas? O arrependimento, né, Vivi, é uma coisa que perpassa a vida de todo mundo. Todos nós já tivemos momentos de arrependimento. O arrependimento, ele tem a ver basicamente com uma reflexão onde a pessoa pensa que ela poderia ter feito diferente do que fez. Esse arrependimento pode ser, então, através de uma mudança de percepção no que diz respeito a algo que você falou, algo que você fez, agiu, ou até algo que você não falou ou não fez. Portanto, o arrepender-se tem a ver com alguma atitude que você gostaria que tivesse sido diferente. A gente se arrepende até do que a gente não fez, né? Exatamente, né? A omissão, né, Laíra? Às vezes você poderia ter, sei lá, ajudado alguém, poderia ter feito algum tipo de contribuição e não fez. Esse arrependimento, ele ocorre sempre a posteriori, não é na hora que acontece, porque normalmente você tem que fazer uma reflexão. E a reflexão, Laíra, pode ser trazida através das consequências daquilo que você fez ou não fez, principalmente do que você fez, mas pode ser também por uma reflexão sobre os seus princípios. Às vezes a pessoa se sente incoerente porque ela tem um princípio ético, moral ou espiritual que não foi respeitado naquele momento. Às vezes, então, não há consequências. A maior parte de nós vai se arrepender quando tem consequências, vamos chamar de desastrosas, né? O telespectador sabe disso muito bem. Quando você faz algo e depois a consequência te cobra um preço, a gente tem a tendência a arrepender. Mas você pode se arrepender mesmo sem ter havido essa consequência desastrosa. Agora, qual a diferença entre arrependimento e remorso? Uma diferença pequena, né? Porque o remorso envolve um sentimento que você, então, fica condoído, ou seja, o seu emocional sofre com isso. O arrependimento, ele já pode ser, normalmente é mais pragmático, entendeu? Uma coisa mais objetiva. Passa mais pela reflexão também? Isso, né? Agora, o remorso, ele pode ser também confundido com a questão da incapacidade de digerir as coisas, com a incapacidade de metabolizar a vida, né? Coisas que você vivenciou e que você teve um determinado tipo de atitude e que você, então, remoe. Então, o remorso tem mais a ver com a questão do remoer, com a mágoa e o ressentimento. Quer dizer, então, que uma atitude impensada, uma discussão no trânsito, uma resposta atravessada por um colega de trabalho, esse tipo de atitude gera um arrependimento maior ainda? E lembrar ao telespectador, aos amigos da Globo, que as atitudes impensadas, imediatistas, quando você reage, vamos dizer, de pronto, de uma forma muito imediata, é a maior fonte de arrependimento. Aí, lembrando os temperamentos, né, Laíra, o sanguíneo e o colérico são pessoas mais resolvidas e mais despachadas e tem nisso uma vantagem, mas eles têm que ter esse cuidado para não reagirem tão imediatamente. Pisar no freio, né? Não bruscamente, né, Laíra? Leve, pelo menos, né? Porque a nossa tendência instintiva é do famoso bateu, levou, quer dizer, você devolve a coisa de pronto. O trânsito tem sido um motivo de conversas nossas variadas aqui, porque é um dos lugares onde mais claramente o ser humano mostra o seu egoísmo, né? Na medida que ele está com a máquina, que ele tem um poder maior, então ele tem essa tendência de usar esse poder mecânico que o carro dá para poder intimidar o próximo. Agora, de certa forma, analisar uma determinada situação, se arrepender das coisas que não foram boas, refletir sobre isso, pode ser importante para zerar e começar de novo, de uma outra forma? Isso, Vivi. O principal, vamos dizer assim, sentido do arrependimento é você prometer para si mesmo, assumir o compromisso de não repetir aqueles procedimentos que te causaram um arrependimento. Então, o arrependimento ele não serve para o passado e ele não deve ficar gerando somente a culpa, o sentimento desagradável, mas sim uma perspectiva para o futuro, que chama de uma prospectiva de você olha, se eu fiz isso foi inadequado e não foi bom para mim, não foi bom para o outro, eu quero daqui para frente não fazer isso de novo, não repetir. Pois é, mas reforçando assim, não viver com a culpa, não transformar isso numa questão a culpa, né, Vivi, ela bloqueio, né? A culpa, ela não traz contribuição que não a proposta de mudança. E a pessoa que fica remoendo essa culpa, ela fica parada no mesmo lugar. Então, o incômodo deve servir para transformação, para mudança de atitude diante da vida. Há quem não se arrependa de nada?
Tem esse tipo de gente? Laí, o pior é que tem. Tem? O pior é que tem. 2 são os tipos de pessoas que não se arrependem. As pessoas que não têm humildade, então sempre justificam como sendo culpa do outro, responsabilidade do outro. Não foi porque eu fiz, mas porque o outro não entendeu o que eu fiz. E os sociopatas ou psicopatas, que são então o pior tipo de doença psiquiátrica. É aquela pessoa que não tem afeto pelo outro, absolutamente não tem esse sentimento pelo outro. Os serial killers, né, esses matadores em série. Pessoas, então, que absolutamente não se sentem responsáveis. Doutor, muito obrigado pela presença. Boa tarde.